Vamos lá, quem viu qual é o tema da mensagem de hoje pelos grupos de WhatsApp? É só para ver se o grupo funciona. Qual que é o tema de hoje? Como você se vê, não no espelho, mas como você se vê interiormente. Lá em Isaías 26:3, é uma palavra que tem falado muito no meu coração, não trazendo agora uma palavra para o ano, porque essa palavra vem da nossa liderança, que é o apóstolo, mas uma palavra que eu já tenho no coração para 2022 é essa: que o Senhor conserve em perfeita paz, diga perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Muda a tradução, acho que tem, no lugar de propósito, fala mente. A minha tradução diz mente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, e por que propósito? Não serve propósito? Serve, porque o propósito está onde? Propósito está onde, gente? Na mente. O coração do homem que a Bíblia fala não é este coração. O coração do homem é a mente. Quando a Bíblia fala de coração, está falando da tua mente. E aqui Isaías está falando que Deus conserve em paz aquele que tem uma mente firme e que confia firmemente no Senhor. Por quê? Versículo 4. E nós podemos confiar no Senhor para sempre. Olha, perpetuamente. Porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna, gente. Não é passageira, não é provisória. É uma rocha eterna. Ele é sempre. Deus é sempre o mesmo. Ontem, hoje, será para... Então, gente, no mundo, no governo, no dinheiro, nós não podemos confiar. Porque isso é mutável. Mas Deus não muda. Nele, nós temos que colocar nossa confiança nele, temos que apresentar nossa vida diante dele. Nele que nós temos que nos agarrar, gente, alicerçar a nossa vida. E não nas coisas que estão ao nosso redor. E hoje nós estamos debaixo de uma enxurrada de informações negativas. Aliás, a gente cresce, a maioria, na verdade todo mundo cresce dentro de um contexto, dentro de um ambiente. Nós crescemos dentro de um ambiente. Quando eu falo ambiente, não é uma casa, mas é uma realidade. Nós crescemos dentro de uma realidade. E essa realidade, ela vai determinar muito da forma como nós nos vemos. Vai determinar muito a forma como nós nos vemos. E a forma como nós recebemos as informações. Desse meio, desse senso comum, desses ambientes, a gente vai recebendo informação. E essas informações vão criando dentro de nós uma imagem. E a nossa mente, ela passa a ver as coisas dessa forma. Nós olhamos para a nossa vida de forma interior, a partir daquilo que nos é apresentado desde crianças. Aliás, todos os nossos problemas, eles vêm da nossa infância, assim como todos os nossos acertos, eles também vêm da nossa infância. E aí, gente, se nós não mudarmos a forma como nós alimentamos a nossa vida, o nosso coração, tanto que o sábio Salomão diz em Provérbios 4:23, ele diz assim: sobre tudo, observe bem, sobre tudo que você deve guardar, guarda o que, gente? Guarda o quê?
Traduz coração, como eu acabei de ensinar há pouco tempo. Guarda a tua, porque dela procedem as fontes da tua vida. Leva a sério isso aqui que você acabou de ouvir, é bíblico. Você tem que guardar sobre tudo, olha aqui para mim, sobre tudo, acima de tudo que você deve guardar a sua mente. Por quê? Porque é dali que vai vir todas as fontes. O que é a fonte? A origem. A origem de todos os resultados da nossa vida vem da nossa mente, da nossa maneira de ver as coisas. E nós não vemos a vida e os desafios como eles são. Nós vemos a vida e o desafio da forma como nós nos vemos. Pode ver o que para um é impossível, para outro é algo totalmente simples, atingível, possível, provável, mas para outros é o quê? Impossível. Alguém quer me ajudar aqui? Diga uma coisa aí que você acha impossível na sua vida hoje. Alguém se anima? Alguma coisa que você talvez ache impossível? Ninguém vai se expor, está tudo bem. Mas o que você acha impossível, eu garanto que tem alguém aqui dentro que vai dizer, não, isso é possível. Porque é a forma como cada um se vê. Como cada um se vê. E aí eu quero embasar a palavra de hoje no livro de Juízes. Mas eu quero ler o texto um pouquinho com vocês. Primeiro motivo, o motivo pelo qual Gideão estava passando pelo que ele estava passando. Coloca Juízes capítulo 6 a partir do versículo 1. A história de Gideão, ela se dá em 3 capítulos. Você podia pegar esses 3 capítulos como uma leitura para fazer em casa, capítulo 6, 7 e 8 de Juízes. Por que o livro de Juízes, gente? Por que o livro de Juízes? Esse foi o tempo que Israel foi governado por juízes e não por reis. Eram homens que Deus levantava para fazer a gestão do povo, mas a direção vinha de Deus. A direção vinha de Deus. Então era um povo que vivia o tempo da chamada teocracia. Teo de Deus, teocracia. E cracia é governo, tá? Governo, cracia, governo. Teocracia, governo de Deus. Quem conhece algum teo, levanta a mão para mim. Alguma pessoa que o nome é teo, levanta a mão. O que significa teo? Deus. Então, se você não sabia, fica sabendo agora. Teologia, logia, estudo, teologia é o estudo de Deus. Que é cultura, gente. MBCV é cultura. Então, aprendeu aí algumas palavras gregas, né? Teologia, teocracia, democracia. Brasil é democracia. Demo, de demônio. Cracia, governo. Governo do... Não é. Demo é povo. Demo é povo em grego. Então, governo, cracia, governo, é governo do povo. O Brasil é um país democrático. Nesse tempo era teocrático. Deus levantava um juiz, eles não tinham um rei. Quem era o rei deles? Quem era o rei? O povo de Israel tinha um rei. Quem era o rei? Quem era o rei? É só o que eu ouço aqui de cima. Você ouviu alguma coisa do lado? Quem ouviu que alguém falou, levanta a mão para mim. O que ele falou? Quem mais ouviu aí, gente? Ouviu o que ele falou? Deus. O rei era Deus. Por isso que eles não tinham o rei. E quando o povo pede um rei, Deus se ofende. Deus se ofende. Deus fica entristecido. Porque até então ele era o... E o que o povo de Israel fez?
Está tudo fora do contexto aqui, mas eu acho importante a gente entender esses detalhes da Bíblia. O povo olhou para todas as nações vizinhas. E o que todas as nações vizinhas tinham em comum? Um rei humano, ser humano. E aí eles disseram, Deus, nós também? E Deus dizia, mas vocês têm eu, vocês não precisam de um rei humano. Vocês têm eu. E quando Jesus disse, mas buscar em primeiro lugar o seu reino, lá em Mateus 6,33, o que Jesus vem trazer de volta? O governo de Deus sobre o ser humano. Estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Ó, quando Jesus ele ensina isso, coloca lá para nós, Vanessa, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o seu, primeiro lugar o seu reino. O que é o reino? É o governo de Deus, porque ele é o rei. Naquele tempo era um governo da nação. Era o tempo da nação. Agora, como que Deus trabalha no tempo da graça? Deus trabalha na individualidade. Então, hoje, todos nós, individualmente, podemos, cada um aqui, na verdade, não é todos, cada um pode escolher quem será o seu rei. Quem será o seu rei? Quem vai governar sobre a sua vida? Jesus está querendo trazer essa ideia para nós. Com respeito à política, gente, sabe em quem nós temos que votar? Naquela pessoa que tenha os valores mais semelhantes aos nossos valores cristãos. Estão entendendo, sim ou não? O nosso voto, ele tem que ser a pessoa que seja mais próxima dos nossos valores cristãos. Ponto. Aí vai o nosso voto. Seja para presidente, para governador, deputados, senadores. Esse é o voto consciente, é o nosso voto, ok. Mas o nosso papel é orar pelo Brasil, mas confiar, não no nosso presidente, nem no nosso governador, nem no nosso prefeito. Confiar no nosso, porque ele é o rei sobre a nossa. E se ele estiver governando sobre a nossa vida, nós vamos estar debaixo da proteção, da instrução, da provisão e do crescimento. Entenderam isso, gente? Sim ou não? Então, vota consciente, mas coloca a tua fé naquele que é o rei de todos os reis. Amém? Naquele que é o rei sobre os demais. Voltando para Juízes, então, olha o que aconteceu. Olha, fizeram os filhos de Israel. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3. Show. Pensei em ensinar mais uma coisa, mas não vou me segurar. Observe bem, fizeram. Não é pensaram. Primeiro pensou, mas depois fez. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos midianitas. 7 anos eles estavam sofrendo, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Eles fizeram estes para si por causa dos midianitas. Olha o que o povo teve que fazer: covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Pessoal, estão levantando a mão. Domingo, eu sei que é novo para nós aí o tal do levantar a mão, tá? Então o povo aí que está de pé ali às vezes não percebe, mas se eu ver, eu chamo, tá? Então, pela opressão dos midianitas, eles começaram a fazer umas covas e cavernas. Porque cada vez que Israel plantava, os midianitas e os amalequitas, como os povos do Oriente, subiam contra eles. E contra eles se acampavam. Observe bem o que acontecia
como os inimigos prevaleciam. Destruindo os produtos da terra. Tu mudou alguma coisa aí, Vanessa? Destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam para Israel sustento algum. Pegavam tudo, gente. A colheita, as ovelhas, os bois, os jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em toda a multidão. Em tanta multidão, que se não podia contar, ó, a quantidade de inimigos. Nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir, consumiam. Assim Israel, muda a tradução porque eu acho que aí tem uma palavra importante. Ali diz assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Muda mais uma vez. Aí, assim Israel, aconteceu o que com Israel, gente? Empobreceu. Eu não sou da teologia da prosperidade, muito menos da teologia da pobreza. Deus é rico ou é pobre, gente? Deus é rico ou é pobre, gente? Rico. E riqueza vai muito além de dinheiro. Mas Deus não é um Deus de filhos pais com boas condições. Tem filhos miseráveis? Quando que filhos de pais com boas condições se tornam miseráveis? Quando não estão nem aí para a vida, quando não estão nem aí para o ensino que receberam. Foi isso que aconteceu com o povo, sim ou não? Sim. Israel empobreceu, mas porque lá no início, presta atenção, eles fizeram, vocês leram juntos, o que era mal perante os olhos do Senhor, eles foram infiéis a Deus, eles abandonaram o compromisso com Deus, e aí veio os resultados negativos, e aí olha bem o que vai acontecer agora, resultado negativo, resultado negativo, resultado negativo, empilhando o resultado negativo, empilhando o resultado negativo, resultado negativo, resultado negativo. Como que o povo começou a se ver? O povo começou a ver que não teria uma outra realidade de vida. Vamos seguir. Eles clamaram, observe bem, eles clamaram, isso é importante frisar, mas às vezes nós clamamos, mas não conseguimos ver uma nova realidade para a nossa vida. Concordam comigo, sim ou não? Às vezes nós clamamos a Deus, mas nós não conseguimos ver uma outra realidade. O clamor é uma coisa, a fé é... Deus não se move pelo clamor, Deus se move pela fé. Estão entendendo isso, gente, sim ou não? Deus não se move só pelo clamor. Deus se move pela nossa fé. O povo clamou. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa daquela situação, daquela pobreza, daquela miséria, daquela realidade de vida triste, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, olha o que Deus, um profeta se levantou, o profeta era um homem de Deus que levava a palavra de Deus. Ele se levantou e disse o seguinte, assim diz o Senhor Deus de Israel. Aqui começa Deus querendo mudar o quê? A mentalidade das pessoas. Por que Deus começou a mudar a mentalidade? Porque eles o quê, gente? Mas não adiantava só o clamor, precisava o quê? A fé. Só clamor não resolve, tem que ter? Diga clamor e fé. Oração e fé. E aí, pelo clamor, Deus, Ele não muda. Diga, Deus não muda. Deus não muda. Então, Deus se move sempre na história. Deus se moveu pela fé. Não pela oração. Pela fé. A não ser que seja uma oração com
fé. Pela oração, Deus entendeu, eu vou ter que mudar a mentalidade desse povo. O que Deus faz? Lembra que eles estavam empilhados de resultados negativos que geraram pensamentos negativos, e eles não conseguiam mais se ver. Eles não conseguiam mais se ver, eles não conseguiam ter fé para ver que eles poderiam ter aquela realidade mudada. Estão comigo, gente, sim ou não? E aí Deus manda um profeta dizer, vai lá e fala para eles o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí Deus vai lá no passado mostrar o que para eles? Uma história não é uma história positiva, mas é uma história de dedicação a Deus, de amor a Deus, de compromisso com Deus, de fidelidade a Deus, uma história de fé, que fez o quê? Do Egito, eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da... A realidade que eles estavam vivendo ali, gente, que Gideão estava vivendo, era uma realidade de escravidão. Essa era a realidade que eles estavam vivendo, de escravidão. Deixa eu falar uma coisa, a maioria aqui é escravo, porque não consegue se ver conforme Deus vê você. Então você se torna escravo de uma realidade de vida que é totalmente diferente daquilo que Deus tem como promessa para você. Pode passar para o 9? Eu vos livrei da mão dos egípcios. E da mão, observe bem, Deus diz o seguinte, o Egito lá, as 10 pragas, foi muito poderoso. Mas Deus diz o seguinte, presta atenção nisso aqui, eu livrei vocês do Egito e da mão de quantos mais? E de quantos mais, gente? De todos os que vos oprimiam. Eu expeli diante de vós e dei a vocês a terra deles. Deus está dizendo o seguinte, não se esqueçam, olha para trás, coloca a fé naquilo que eu já fiz. Coloca a fé naquilo que eu já fiz, olha o que eu já fiz no passado. E eu não fiz uma vez, eu fiz todas as vezes que eu precisei fazer. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, e o povo ouviu aquilo, mas, não acreditou. A Bíblia está aqui. Todas as promessas que estão aqui, são para a vida de todos nós ou só para de alguns, gente? De todos, tem certeza? As promessas são para todos, sim ou não? Mas por que nem todos têm resultados de bênçãos, de vitória, de restauração e de transformação e de prosperidade, de crescimento na vida? Por que, gente? Eu respondo, quer que eu responda? Versículo 1. Porque estão fazendo aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Estamos juntos? Amém ou não amém? Então vamos lá. Aí o anjo, o profeta foi lá e lascou. Deus está dizendo isso. Mas um anjo de Deus, acho que Deus viu que não ia funcionar com o povo, o anjo veio e se assentou debaixo de uma árvore, do carvalho, uma árvore que estava lá, em Ofra, que pertencia a Joás, é importante isso aqui, Abiesrita, e Gideão seu, então quem era o pai de Gideão? Quem era o pai de Gideão? Joás, presta atenção nisso. Gideão estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos... Você sabe o que é malhar o trigo no lagar? Lembra que eles fizeram as cavernas, as covas e buracos nas rochas, para esconder aquilo que eles tinham, porque quando aquele povo vinha, era que nem gafanhoto, levava tudo. Você já viu malhar trigo? Quem já viu malhar trigo? Somos tudo Nutella.
Quando tu malha o trigo assim, deixa eu pensar numa comparação assim de malhar o trigo. Imagina você numa peça pequena, e você pegar uma serra e cortar um monte de madeira dentro de uma sala muito pequena, fechada. Já imaginou isso? O que vai acontecer com o pó? Vai tomar conta, sim ou não? Isso vai entrar no olho, na orelha, no nariz, vai ser uma coisa linda. Quando a gente tem que abrir uma parede aqui, na igreja, e alguém diz, não, vamos passar uma serra, aquilo dá um negócio, porque tu corta lá, mas aquilo enche de pó aqui. Vocês estão entendendo o que é isso? Malhar o trigo no lagar, onde se pisava nas uvas, isso era o lagar. Era terrível, se malhava o trigo aonde, gente? A céu aberto. Mas lá, os inimigos iam ver e podiam pegar o trigo. Então ele estava fazendo numa sala fechadinha, para ninguém tomar deles, para os salvar dos midianitas. Pode passar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, olha só como Deus é, gente. Oh, esse Deus é Deus. Diga, Deus é Deus. Não, diga assim, não diga nada. Não diga, Deus é bom, o diabo não presta, e eu sou bem mais ou menos. O eu é você, tá? E eu sou eu também, tá tudo certo. E é bem isso. O anjo chega. Quem chegou diante de Gideão, só para lembrar? Quem chegou, gente? Um anjo. Não é o pastor Jair, o pastor Cássio, o pastor Ronaldo. Não. Chegou um anjo. Tem que falar para vocês entender quem chegou. Ó, acordei, desculpa. Fui eu. Foi mal, Alex. Me desculpa. Puxa vida, não vi que tinha de menor aqui no ambiente. O anjo, agora eu vou falar mansinho, fiquei com vergonha. O anjo chegou, gente, e disse o seguinte, o Senhor é contigo, varão. Olha bem, é uma palavra positiva, sim ou não? Só que não é só uma palavra positiva, é uma palavra positiva que veio do céu por um anjo do meu Deus, diga meu Deus. Olha quem veio trazer a palavra. Agora olha o que é uma pessoa com mente negativa. Uma pessoa que não consegue se ver como realmente é. Gideão respondeu. O que ele respondeu? Ai, gente. Sabe quando você vai falar com uma pessoa e ela já começa e diz? Ai, tá feia a coisa. Tem gente que acho que bota o pé na igreja e diz para Deus, Deus, ai, tá bravo, essa semana tá difícil. Acho que eu vou largar lá em casa, não tem como. Bah, Deus, eu vou falar, a crise está feia, esse Covid aí matou tudo. Não matou só gente, matou dinheiro, matou tudo. Ai. Eu fico pensando, será que eu sou tipo Gideão? Porque, puxa vida, gente. Veio um anjo ali na frente dele, do Senhor, dizendo, Deus é contigo. No mínimo dizer obrigado. Obrigado, eu recebo. É que eu vivo o texto, né? Vocês vivem o texto comigo, sim ou não? Se vocês lessem o texto em casa, vocês não iam ver nada disso que estão vendo aqui, não é? Então diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó, por isso tem que vir na igreja. Vocês entenderam por que tem que vir na igreja? Porque a gente não lê isso aqui em casa, lê? Pega, lê depois em casa, ou amanhã em casa, Juízes 6, 7, 8. Você não vai ler o que você está ouvindo aqui agora. Porque eu estou fazendo você ver o contexto da história. Porque a Bíblia, ela nos ensina nesse contexto. Não é na leitura. Por isso que não diz para nós lermos a Bíblia, diz para nós meditarmos na Bíblia. Estão entendendo isso? Não leia a Bíblia, medite nela. E aí ele diz, meu Senhor, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Quem disse isso? Paulo, né? Gideão não era Paulo. Era bem diferente. Mas Gideão vai mudar a forma de se ver.
a partir desse contexto aqui da Bíblia. E Gideão, olha aqui para mim, é o único juiz na galeria de Hebreus 11. Único juiz na galeria dos heróis é o único juiz que está lá. E por que ele está lá? Porque ele vai mudar a imagem que ele tinha dele mesmo. Aí ele diz, né? O que é feito de... O que o profeta estava anunciando? Vocês acham que Gideão não ouviu? O profeta estava anunciando que o Deus que livrou do Egito, E aí agora Gideão diz, se Deus é com a gente, por que está acontecendo isso aqui tudo? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos... O que está acontecendo, Deus? Alguma coisa mudou? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos Gente, aprende uma coisa e leva isso para a sua vida. Leva isso para a sua vida, pelo amor de Deus. Deus não muda. Quem que muda então, gente? Diga eu. É eu que mudo, não é Deus, é você que muda, não é Deus. E em toda a história, Deus não mudou. Quem mudou foi o povo, foi a família, foi a nação, foi as pessoas, não foi Deus. Deus continua amando da mesma forma. E abençoando da mesma forma. O problema é o que as pessoas fazem, que não agrada a Deus, e não se percebem disso. E depois vem as dores. Ô gente, tem pessoas que ainda não voltaram, desde a pandemia, e eu acho que não voltam mais. E que diziam que amavam quem ama a Deus. Ó, 3 coisas. Quem ama a Deus, valoriza o ser humano e honra a igreja. Se eu amo a Deus, eu valorizo as pessoas e eu honro a igreja, porque a igreja é o corpo é o lugar que a gente se reúne para aprender das coisas de Deus, para buscar a Deus e para viver o reino de Deus lá fora. Jesus reunia os discípulos e dizia, vocês são a luz do mundo. É onde a gente se reúne, gente, para carregar a nossa energia, a nossa fé, direcionar a nossa visão, nosso propósito para viver ele lá, para fazer diferença no mundo. Estão entendendo isso, sim ou não, gente? É para isso que a gente tem que vir à igreja. Tem que vir à igreja, tem que vir à igreja, gente. Tem que vir na igreja. Isso tem que fazer parte da nossa rotina, como tomar banho. E tem uma outra questão aí, a outra parte, que tem uma boa parte aqui hoje, é a parte das pessoas, que com a pandemia a igreja ficou mais devagar, retomamos, mas não como antes, e tem gente que agora que acha que vir um culto por semana tá bom. Olha aqui para mim, abre o coração para ouvir o que eu vou te dizer. Pode vir um culto por semana, Cássio? Claro que pode. A vida é sua. Agora, deixa eu pensar aqui com você. 7 dias. Quanto é que é 7 vezes 24? Quantas horas tem uma semana, gente? Me ajuda? 168? 168. 168 horas. Você fora dessa comunhão. Ou vai dizer que louva igual esse louvor maravilhoso aqui de hoje em casa? Vai dizer que você ora pelas autoridades em casa? A maioria, talvez uma meia dúzia aqui, nem sei se isso. Vai dizer que você ora um salmo em casa? A maioria não. Acredito que alguns tenham rituais, mas a maioria, não. Louva em casa, medita na palavra em casa, pega aquela palavra para a vida e sai aplicando. Se isso acontecesse, o mundo já estaria salvo. E a gente aqui não vê pessoas se voltando para Deus nem 5 por mês. Então,
a sua comunhão com Deus não está acontecendo. Você não passa de um de coração aberto, a gente recebe isso aí. É religioso, é religiosidade. Religiosidade. E garanto a gente dando glória a Deus que agora não tem culto domingo de manhã. Ah, é só um em domingo, beleza. Gente, você procuraria uma pessoa que você ama uma vez por semana? Vamos pensar isso aí. Eu amo a Deus, eu digo que eu amo a Deus, e eu vou na casa de Deus uma vez por semana? É para amar a Deus acima de todas as coisas, sim ou não? Quem volta para casa todo dia? Quem depois da igreja que vai para casa, levanta a mão para mim. Quem mora lá na sua casa? As pessoas que você faz o seguinte, fica 2 horas só com ela na semana, está tudo certo. Faz, está tudo certo. Fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí vieram os resultados. E aí, não se via da forma certa, o Senhor nos desamparou, Gideão lá, se fazendo de salame com Deus. Não, tem gente que deve orar, ai, Deus me abandonou. Tem gente que me fala, pastor, acho que Deus me abandonou. Você abandonou Deus faz. Mal venho na igreja, mas abandonou Deus faz. Não é mais fiel a Deus faz. Não serve a Deus com o seu coração faz. Não louva a Deus, não adora a Deus faz. Diga tempo. Faz tempo que você não tem uma experiência com Deus, que você não ouve a voz de Deus, que você não tem uma visão de Deus, diga faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Essa é a realidade. Eu não vejo as pessoas dizendo, pastor, Deus me deu uma direção. Eu botei o pé na direção e a minha vida está sendo transformada. Não ouço isso. Agora, lamúria, reclamação, ai meu Deus. Vamos parar de falar, ai meu Deus. Diga, ai meu eu. Ai meu eu. Não precisava repetir, mas tudo bem. Mas eu vou ensinar isso aí. Vou ensinar as pessoas a parar de dizer, ai meu Deus, começar a dizer, ai meu, porque não tem nada a ver com Deus o seu ai. Tem a ver com você. Esse ai meu Senhor, era ai meu eu. Pode passar, senão eu fiz 3 folhas. Eu estou só no primeiro texto, mas a gente já vai parar. Então o Senhor olhou para ele, é a queixa parte 1 aquela ali, tá? Queixa parte, o Senhor já tinha dado, a palavra de Deus, o recado de Deus, parte 1 pelo profeta, parte 2 pelo anjo. Aí vem a parte 1 da queixa. Aí vem o recado de Deus, parte 3. Então o Senhor olhou para ele e disse, Gideão, vai nessa tua força, e livrarás da mão dos midianitas a Israel. Eu estou te dizendo, Gideão, vai, eu estou te enviando, Gideão, vai. Recado parte, diga recado parte 3. Então, queixa parte 2. Ai, de novo gente, o homem está lá, Deus vai lá e diz, Gideão, fechou, eu estou contigo, te levanta aí, junta um exército e vai contra eles, porque eu estou contigo, tu tem valor, Gideão, tu tem, lembra que o anjo disse para ele, Deus é contigo, varão, o que gente? Valoroso, porque o cara, tinha muita gente jogado num canto, embaixo de uma árvore, socado numa cova, dentro de uma caverna, reclamando dos resultados, mas Gideão tinha
algo diferente, porque ele pegou, bom, se lá eles estão malhando trigo, roubando trigo, então eu vou malhar aqui dentro. Eu vou me encher desse pó, mas eu não vou deixar eles roubar o meu trigo, o trigo da minha família, eu não vou deixar levar. Deus viu algo em Gideão, apesar de a visão de Gideão, de si mesmo, ser muito, que nem o salário, ó. A visão dele era pequena. Quem lembra do salário ó aqui, gente? Ah, vocês olhavam então, professor Raimundo, né? Eu sou Raimundo, inclusive. A visão de Gideão era pequena, mas Gideão tinha atitude, não é à toa que Deus foi em Gideão, não é à toa. E aí, ele diz, ai meu Senhor, como que eu vou livrar Israel? Com quem ele estava falando mesmo, gente? Com o anjo do? Meu Deus, gente, o bicho está de novo dizendo. Aí olha o que ele diz, a minha família é o que, gente? É a mais pobre. E não é só isso, anjo. Anjão, olha para mim aqui. Não fosse a minha família a mais pobre, eu ainda sou Jair na casa do meu pai. O menor, né, pastor Jair? Mas o pequeno se tornará 1000 e o menor uma grande nação. Isaías 60 alguma coisa, tá? Olha o que ele diz, gente. A minha família é a mais pobre e eu sou o... Chama o maior, anjo, o maior anjo, pelo amor de Deus, tu não errou o endereço. Ai meu Senhor, eu sou muito pequeno. Agora, isso é o resultado do meio que Gideão vivia e dos resultados que ele estava vendo nesse meio em que ele vivia. Ele tinha que mudar o quê? A mente dele. E aí, o que vai dizer? Recado de Deus, que parte nós estamos? Isso é que nem o Rambo, né? Não acaba nunca. Recado de Deus, parte 4. Ai, Gideão, se eu sou Deus, eu já tinha desistido. Eu vou tentar o teu irmão mesmo, porque tu não tem condições. Porquanto eu hei de ser contigo. Gideão, olha para mim aqui, eu estou te falando, eu vou contigo. E tu vai ferir os midianitas como se fosse olha, um só homem, tu vai ser que nem um homem. Tu vai derrubar, e eles eram uma multidão. E aí, ele ouve 4 vezes, e a fé vem por isso que você tem que, diga para a pessoa, tem que vir na igreja. Diga para qualquer pessoa aí, tem que vir na igreja. Olha aqui para mim, gente, não tem jeito. Aliás, fala para a pessoa, não tem jeito, tem que ir na igreja. Gente, olha aqui para mim de volta. Tem que vir na igreja, tem que vir na igreja, tem que vir na igreja. Bota na cabeça isso, tem que vir na igreja. Porque os pastores querem te ver? Não, para a sua fé. É para a sua fé. Você não vem na igreja para nós. Você vem na igreja pela sua vida e a sua comunhão com Deus. Estão entendendo isso sim ou não, gente? Quem está entendendo, levanta a mão direita bem alto. Tu viu que eu falei a direita, levantei a esquerda. Ok? Então, entende isso. Você vem na igreja para alimentar a sua fé, para você ter a visão correta de si mesmo, diante de Deus, das promessas de Deus para a sua vida, e que se essas promessas alcançam a sua vida, elas mudam a vida, abençoam a vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? E aí ele vai pedir um sinal aqui. Ele diz, então eu quero um sinal, Deus. Fica aqui embaixo do carvalho que eu quero um sinal. Ele fala bem isso para o anjo. Eu vou pular, eu vou contar a história para vocês. Aí ele vai lá, faz uma adoração, e o anjo diz, não, Deus vai receber essa tua oferta. Ele adorou, olha bem, depois de ouvir a palavra, gerar fé, ele adorou. E aí, Deus vem e consome todo aquele altar de sacrifício que ele fez, e aí ele pede mais um sinal para Deus. Deus, eu vou colocar um velo de lã, que é um pedaço de lã, aqui. Vou colocar um pedaço de lã aqui.
Daí eu quero só o seguinte, Deus. Eu quero que tudo ao redor fique seco, mas que o velo de lã fique encharcado. Aconteceu. Daí ele disse, pá, Deus, se tu não me leva a mal, bem assim ele falou na linguagem da Bíblia, tá? Se tu não me leva a mal, agora vamos fazer o seguinte, eu quero tudo ao redor seco e o pano molhado. E aí Deus vai lá e, pum, faz. Aí ele disse, não tem jeito, é Deus mesmo falando comigo. É o homem aí, o homem está aí. Eu vou fazer o que ele disse. E ele junta o exército, daí está lá, no capítulo 7, versículo 1, ele convoca o exército. E aí, gente, por que Jerubaal? Tem mais uma coisa importante aqui. Me aguenta, gente, me aguenta. Por que Jerubaal? Jerubaal significa aquele que derrubou Baal. O pai dele, lembra? Joás, era Joás? O pai dele tinha feito um altar a Baal, e Deus disse para ele, vai lá, pega 2 boi e derruba. Exatamente isso, um boi tu derruba o negócio e o outro tu oferece em sacrifício. E ele vai lá e faz. Quando os adoradores de Baal acordam de manhã, ele tinha derrubado o negócio, ninguém tinha visto, né? Ele já fez de noite, diz o texto, para que ninguém visse. Mas sabe como é que é o fofoqueiro, né? Quem derrubou, quem derrubou, quem derrubou? Olha, estou sabendo que foi o filho do homem, o filho de Joás, e Joás que tinha feito o negócio. E daí foram para cima, Joás, tem que matar o teu filho. Aí Joás, que tinha se desviado dos caminhos do Senhor, diz o seguinte, bom, se Baal que é Deus não se defendeu, se Baal é Deus, e ele não se defendeu, não, eu que vou. Ele que se defenda, Joás disse. Não sei se ele falou pelo filho, ou se realmente ali a fé dele balançou, não sei, não tem como saber isso. E aí, agora, por isso que quem lê o texto em casa vai ver que vão começar a chamar ele de Jerubaal, que é derruba Baal, tá? Se levantou de madrugada, o povo com ele, se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. Então, o povo estava para o norte, para frente deles, e ele estava aqui com o exército. Aí, olha só, gente, Deus às vezes parece que brinca com a gente. Disse o Senhor a Gideão, lembra que lá no início disse que o povo era muito que nem gafanhoto, e era muito. Agora Deus diz o seguinte, Gideão está lá, né, peito estufado, 32 homens, não, 32 mil homens, pensando assim, vamos para as cabeças, nós vamos para cima. E aí Deus diz o seguinte para ele, é muita gente, Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie, o que, gente? Contra mim, e dizendo, a minha mão me livrou. Deus quer a honra, a glória dos teus resultados para Ele. Deus disse, se tu ir com 32 mil, Gideão, ainda vão dizer que vocês venceram a batalha, esse povo está desviado, está longe dos meus caminhos. Não vai dar. Fala o seguinte, versículo 3. Apregou os ouvidos do povo agora e diz, quem está com medo, pode voltar. Pode ir embora quem está com medo. Só 22 mil foi embora. Tem um princípio por trás disso aqui. Tem um princípio por trás disso aqui. Não ande com pessoas. Não ande perto de pessoas que não fortaleçam a sua fé e a sua visão de si mesmo e a visão que Deus colocou dentro de você da sua vida. Imagina, tinha quantos mil no total? Imagina desses 32, 22 mil estar com quantos eles iam influenciar dos que não estavam com medo, gente? Conseguem entender essa matemática? Aí Deus disse, libera, porque esses aí vão ser um peso negativo. E aí ficaram 10 mil. Bom, tem 10 mil ainda, 10 mil é bastante gente.
E o Senhor disse a Gideão: ainda é muita gente. Gideão agora já estava, de certo, ele com medo agora. Não posso ir indo também, Deus? Eu vou indo também, porque é para ir quem está com medo. Eu teria ido nos 22. Ainda tem muito povo. Faz o seguinte, manda eles ir tomar água. E ali eu vou provar. E será que aquele de quem eu te disser, observe bem, Deus não disse ainda para ele qual que ele ia dizer, entendeu? Deus é muito inteligente. Deus disse, faz o seguinte, ó Gideão, manda todo mundo tomar água no ribeiro. E eu vou te dizer depois quem vai ficar contigo e quem não irá contigo. Versículo 5. E fez o povo descer as águas. Então, depois que o pessoal está lá tomando água, Deus diz para Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse tu vai colocar à parte. Como também a todo que se jogar na água para beber. Lamber como um cachorro, gente, é pegar água com a mão e fazer assim, tá? Entenderam? Não é? Tem gente que é capaz de pensar que é, mas quando você pega a água, você já fez isso, né? De pegar água, quem já fez isso aí? Pega a água com a mão e toma. Você fez isso numa bica já, possivelmente. É ou não é? Quem já foi na bica? Ah, vocês vão na bica, né? Então pega a água lá na bica e toma. Assim, pegaram aqui, ó, pegou aqui, está ligado. E os outros? Já foram tomar um banho, dar um ponto, deram uma atravessada no rio, se deitaram, tomaram água, fizeram uma coisa arada. Foi isso que aconteceu. Mas até então ele não sabia. Bota para lá quem tomar água assim, e quem se atirar na água de qualquer jeito, bota para lá. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca. Ó, tá vendo? Levou a mão à boca, foi o que eles fizeram. Quantos, gente? Todo o resto se atirou na água. Só que, pensa comigo aqui, onde eles estavam? Num acampamento, para quê? Para enfrentar uma guerra. Imagina você ir no velório de alguém, fazendo festa. Vocês estão entendendo a mentalidade daqueles que se jogaram na água? Estão entendendo a mentalidade de quem se jogou na água? Estão entendendo isso, gente, sim ou não? O problema, de novo, os medrosos, mentalidade, medo está aqui. Segundo, a mentalidade não está nem aí para o que está acontecendo. Meu Deus, tem que terminar. E eu estou só começando. Pode passar, Vanessa, por favor. O relógio não me ajuda. Com esses, diz o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, com esses eu vou livrar e eu vou colocar os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente que vá cada um para o seu lugar. Não ande com gente que não está nem aí para a vida, que não está nem aí para Deus, que não está nem aí para os teus valores. Tu tem valores, todo mundo aqui tem valores. Não ande com gente que não está nem aí para os teus valores. Não ande com gente que vai te colocar para baixo. Não ande com gente que vai enfraquecer a tua fé. Uma visão maior e melhor de si mesmo. Estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Foi isso que Deus fez. Não adianta, Gideão, ter 32 mil, mas tudo errado. É melhor ter 300, mas 300 que estejam contigo, que estejam focados, que estejam preparados, 300 que não tenham medo, 300 que confiem em Deus. O menos é mais, também na vida, gente. E aí, gente, Gideão diz o seguinte, eu vou ter que pular. Lá no capítulo 7, no versículo 13, Deus diz para assim, Gideão, estou vendo teu coração. Fala o seguinte, ó, pega umas pessoas e desce lá no arraial lá. Vai lá ver como é que eles estão. Olha como Deus faz as coisas perfeitas, gente. Aí Gideão chega lá no arraial, disfarçado, e olha só, se Deus não é um Deus de coincidência, viu? Quando ele chega lá no arraial,
um homem estava contando ao seu companheiro um sonho que dizia: eis que um sonho sonhei, um pão cevado, torrado, rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava, olha só o sonho que doido, o pão feria as tendas onde os midianitas estavam dentro, e eles caíram, e aquilo transtornou o povo de cima para baixo, e todo mundo ficou o que, gente? Olha que interessante o que Deus faz, Deus dá uma palavra de vitória para Gideão, e dá uma palavra de derrota para os seus inimigos. Deus faz isso com quem é comprometido com Ele. Até então os midianitas iam lá e arrebentavam tudo, eles se sentiam maiores do que eles eram, e o povo de Deus se sentia menor do que era, e agora Deus muda essas mentalidades. Um sonho estragou a vida de todo um exército. Cuidado com o que você ouve, gente. Comecei falando, a gente recebe uma enxurrada de informações negativas. Uma enxurrada de informação negativa, de derrota. E aí Deus vai lá e bota uma semente para colocar os midianitas no lugar deles. E coloca a fé no coração de Gideão e daqueles 300 para ir para a batalha. O que acontece? Respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão o quê? A espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado nas suas mãos os midianitas e todo esse arraial. Gente, olha aqui para mim. Quem tem medo já perdeu. Quem sente medo já perdeu, já está derrotado na vida. Medo é falta de fé. Medo é falta de conexão com Deus, é falta de amor a Deus, a falta da comunhão com esse amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Está faltando Deus na vida das pessoas que não têm fé, que tem medo do futuro, medo da manhã. Está faltando Deus na sua vida, gente. E aí, gente, eu não vou ir até o final, eu só quero concluir com vocês aqui, porque o que eu vejo disso tudo é que, por fim, a única coisa que Deus precisava era, de novo, despertar a mentalidade do povo para voltar a confiar nele. E esse voltar a confiar em Deus, claro que levaria a voltar a adorar a Deus, a voltar a buscar Deus, a voltar a servir a Deus. Mas a gente está vivendo esse tempo onde o diabo, o maligno, ele está enfraquecendo a fé das pessoas e tirando as pessoas do lugar onde elas mais fortalecem a fé. Que lugar é esse? A igreja. Então o maior desafio hoje é levar as pessoas a acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Não é o que eu tenho, não é o que o MBCV tem, mas é o que Deus tem para a sua vida. É fazer as pessoas despertar para a promessa de Deus. Você é uma pessoa valorosa, um homem valoroso, uma mulher valorosa, assim como Gideão, que possivelmente você está lutando pela vida, assim como Gideão estava, malhando trigo, naquele lugar de espremer as uvas, no lagar. Talvez você está lutando, e eu acredito que a maioria aqui está lutando por algo melhor, mas você tem uma visão errada de si mesmo, e automaticamente uma visão errada de Deus. Você está tendo uma visão errada da sua vida. E a gente ouve tanta coisa negativa que faz o quê? Por que eu foquei na história hoje de Gideão? Para que você possa despertar e entender que existe promessas, existe uma vida muito maior da parte de Deus para você, mas a primeira coisa que você precisa fazer é crer nisso para a sua vida. Tudo é possível ao que? Se você não conseguir ver algo maior para a sua vida, você nunca vai ter algo maior para a sua vida. Se você não conseguir ver a promessa de Deus para a sua vida, escuta isso aqui, você nunca vai conseguir viver a promessa de Deus para a sua vida. Se você não acreditar que aquilo que você fizer vai trazer resultado para a sua vida, você não vai fazer.
Se você não acreditar que, vamos pegar um exemplo aqui físico, que você ser fiel a Deus na sua vida financeira, naquilo que Deus pede, no dízimo, na oferta, que isso é uma semente e que traz proteção e bênção de Deus para a sua vida, não vai funcionar. Se você não confiar que doar uma cesta básica, um brinquedo para essas pessoas que estão numa situação muito mais difícil, que isso é uma semente, você não vai fazer. A sua fé não leva você a entender que essa semente, ela vai gerar um resultado tremendo na sua vida, multiplicado. Porque a Bíblia diz que a semente que a gente planta em Deus, ela vem multiplicada por 30, 60 e 100 vezes mais. As pessoas não acreditam que se elas andarem com Deus, se firmarem a Deus, buscarem a Deus, amarem a Deus, adorarem a Deus, a vida delas vai ser transformada em todas as áreas. Elas não acreditam, elas não confiam nisso, é a realidade que eu vejo. Elas têm medo do mundo e não confiam no poder de Deus. Hoje as pessoas estão, isso é o que, gente? É uma mente cauterizada, habituada, uma mente negativa, presta atenção nisso aqui, uma mente que rejeita a palavra e as promessas de Deus. Vamos colocar de pé? Chega. E eu encerro com essa fala aqui. Você só vai começar a viver as promessas e as vitórias que Deus tem para a sua vida. Você só vai começar a viver uma transformação, como esse povo viveu, e prosperar, como esse povo começou a prosperar, quando a sua mente, observe isso aqui é uma frase muito importante de hoje, quando a sua mente tiver subsídio, vou mudar a palavra, que isso aqui alguém pode não entender, quando a sua mente tiver respaldo da palavra e das promessas de Deus, você só vai, vou repetir, começar a viver as promessas de Deus, você só vai começar a vencer, você só vai começar a viver uma transformação, uma restauração da sua vida, quando a sua mente tiver respaldo da palavra de Deus. E eu vou explicar para você, rapidinho, o que é esse respaldo. Como que Davi venceu Golias? Ele tinha no mínimo 2 respaldos na mente dele, que ele fala isso para Saul. Alguém lembra qual que eram os respaldos? Quando veio um urso, eu matei. Veio contra o rebanho do pai dele. Quando veio um leão, o que ele fez? Eu matei o leão. Davi tinha esse respaldo, esse subsídio na mente dele. Tanto que quando o rei diz para ele assim, Davi, não tem como tu vencer esse cara. Esse cara é guerreiro a vida inteira, tu é um pastor de ovelhas. Só que Davi, ele não via Golias como um gigante, como a maioria como todo o exército de Israel via. Ele via que com ele havia um Deus que era muito maior do que um problema chamado Golias. Há muitos anos atrás eu li um quadro, e alguns precisavam ter esse quadro em casa. Eu tenho ele no meu coração, mas você tinha que ter em casa. Não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Estão entendendo isso aqui agora, gente? Você tem que entender, porque por mais que você é um gatinho, maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4 diz isso. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, eu me vejo como Deus me vê, e Deus me vê vencedor. Quem é mais vencedor, um gatinho ou um leão? Um leão. Se veja vencedor, e você será vencedor. Mas nunca confiado em você. Porque o gato aqui, cadê o gato, gente? O gato aqui que estava aqui. Bota o gato aqui, Vanessa. O gato aqui, ele continua sendo um gato. Mas eu pedi essa imagem porque uma pessoa com fé, ela olha para dentro dela,
e ela vê que ela é imagem e semelhança de Deus, ela olha para dentro dela e ela vê o quanto, não ela, mas em Deus, ela é uma pessoa grande, ela é uma pessoa poderosa, ela é uma pessoa vitoriosa. Ela se vê grande em Deus, não que ela seja grande, mas grande é o Deus que ela serve. Tanto que Davi, ele diz assim, ele vem contra mim com lanças, espadas e escudo. Davi diz, ele vem contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ele. Como que eu vou contra ele, gente? Em nome do Senhor dos... Eu não vou com a minha funda, apesar de ser com uma pedrada que ele derruba o gigante. Mas ele não diz, não é a minha mira, não é a minha arma, não é isso que me faz ser grande, mas é a minha fé, é a minha fé. A minha mente, ela vê o tamanho e a grandeza do Deus que eu sirvo, do Deus que eu amo, do Deus que eu adoro todos os dias, entoando louvores, agradecendo a Ele. Vocês estão comigo, gente, sim ou não? Ele está dizendo isso, eu não vou na minha força, eu vou na força daquele, que quando veio um leão, me ajudou a vencer aquele leão, quando veio um urso, me ajudou a vencer o urso. A mente de Davi estava agarrada numa fé, subsidiada numa fé, convencida numa fé, de que o Deus dele era maior do que qualquer desafio que ele tinha na vida. E se você olhar a história da vida de Davi, você vai ver ele clamando a Deus, mas você nunca vai ver ele dizendo que o desafio dele era maior que a fé que ele tinha no seu Deus. Davi, ele era ser humano, ele abria o coração para Deus, olha os meus inimigos, olha isso, olha aquilo, mas ele também dizia que ele confiava sempre no... É só ler, a maior parte dos salmos da Bíblia foi escrito por Davi, orações de Davi, orações de fé e de confiança. Davi se via grande em Deus. Amém, gente? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Qual a visão que você tem de você? Qual a visão que você tem de você, dos desafios que você está vivendo? Não importa a área, qual a visão que você tem dos desafios que você tem vivido? Qual a visão que você tem dos sonhos que você tem para a sua vida? Os sonhos são muito maiores do que a minha realidade. Qual é a confiança que você tem da palavra que Deus te deu? Tem pessoas aqui que receberam palavra de Deus, mas qual é a confiança que você tem nessa palavra de Deus? Qual é a confiança que você tem em Deus para a sua família? Qual é a confiança que você tem em Deus para o seu negócio? Qual é a confiança que você tem em Deus? Você não confia em Deus nem para ser fiel com a sua vida financeira. Você não confia em Deus. Você não confia em Deus. E você não confia em Deus porque você não se vê da forma certa. Você se vê pequeno. E Deus te criou a imagem e semelhança dEle para ser grande, para ser vitorioso, não para a glória ser sua, mas para a glória ser dEle. Aquele lá é meu filho. Quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus se batiza, o que Deus fala do céu? Ali está meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Deus quer abençoar a tua vida, para que você seja sal, seja luz. Deus quer ter prazer na sua vida, como tinha na vida de Jó, que quando o maligno vem, Deus diz, está vendo lá meu servo Jó, não tem um homem na terra que nem ele. É assim que Deus quer ver a tua vida. Deus quer olhar do céu e ver em você, um homem ou uma mulher assim como Jó. Eu tenho certeza. Eu podia pegar talvez um outro, não foi, eu acordei com o Gideão na mente hoje, sem ler livro de Juízes há tanto tempo. E eu sabia que essa era a mensagem de hoje, tinha certeza, porque veio de Deus. Acordei com o Gideão, um pequeno Gideão, mas que foi um grande herói da fé. Você também pode sentir, mas a minha família é pobre e eu sou o menor. Tem gente que tem esse sentimento de inferioridade. Mas quero dizer, diante de Deus, olha aqui para mim, todos nós aqui, diante dEle, todos nós somos iguais. Não importa a cor, não importa a conta bancária, não importa a carreira,
todos nós somos iguais.